Olá! Estamos começando mais um episódio do Alê Simões Cast, o épico mundo jurídico com entrevistados de alta performance. E hoje estou aqui com a presença ilustre de uma advogada, muito minha amiga, doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora Luciana é natural de Novo Hamburgo, né? Graduou-se em Direito no ano de 2003 e após em Filosofia, licenciatura e bacharelado também na Unicinos. Depois disso, ela começou os cursos de especialização. Fez especialização em Direito Previdenciário na Escola Superior da Magistratura Federal, especialista em Advocacia Empresarial Previdenciária e da Previdência Privada no ano de 2019 e fez especialização em Direito do Processo do Trabalho. Além disso, também fez especialização em Processo Civil e Direito Tributário, que a gente vai entrar depois bastante nessa seara. Como advogado, tornou-se sócia diretora do escritório Pereira da Costa Advogados, sócia na Tex Group Inteligência Tributária e sócia na SW Stirmer Wolf Advogados. E institucionalmente, hoje ela está exercendo o cargo de presidente da Comissão de Direito Tributário da ABA, diretora judicial adjunta da IPREV, conselheira da OAB, gestão 2022-2024, membro da Comissão da Seguridade Social da OAB e também membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB. Atualmente, o mais novo projeto está em parceria com as associações comerciais de Porto Alegre, Alvorada, Canoas e Camaquã. Estamos aqui iniciando qual é o episódio mesmo, pessoal? Quinto episódio. Já estamos no quinto episódio, pessoal. Já me sentei aqui no PS Studios com entrevistados. Hoje estou na quinta vez me sentando aqui com muito orgulho, com muita satisfação. Doutora Luciana, minha amiga, me sinto muito honrado, estou muito feliz. Muito obrigado por ter aceito esse convite e seja muito bem-vinda. Doutora Alexandra, eu que agradeço, né? Eu que estou aqui lisonjeada pelo convite, ainda mais umas pessoas ilustres que me precederam nos episódios anteriores. Eu tô, assim, honrada e também com uma responsabilidade. Cara, eu confesso um friozinho na barriga, mas a conversa flui muito bem com esse meu amigo e eu, com certeza, a gente vai conseguir tirar um ótimo proveito. Eu quero aproveitar e já de início, já que tu tocou no assunto das associações comerciais, que a gente está agora trabalhando bastante, e te entregar um presente. Ah, que ótimo! Eu fiz parte desse livro aqui, sou uma das mulheres que escreveu uma das histórias de empreendedoras. Sim, né? sim. É um prazer te Que legal! trazer 20 histórias para empreender, né? Com participação da nossa convidada entrevistada, a doutora Luciana. Aqui está a obra. Vou fazer a leitura, nós vamos conversar bastante sobre isso. E muito obrigado pelo presente, doutora Luciana. A gente fica muito feliz e com uma satisfação imensa assim, em trazer nos nossos episódios aqui operadores que, na minha concepção e que eu venho avaliando no mercado, não só possuem uma relação de amizade comigo, mas que eu vejo que tem uma carreira jurídica consolidada, que já trilharam longos anos na advocacia ou na carreira pública e que podem aqui trazer inspirações para as pessoas que estão iniciando a carreira jurídica e para aquelas que estão com alguma dificuldade em um determinado momento e necessitam, de repente, de um auxílio, de uma reflexão, de uma inspiração, de uma história que possa mudar a vida delas. Então a gente, ao longo desses episódios, a gente tem reportado diversas situações e diversas histórias que os nossos convidados vêm trazendo. Vamos iniciar, doutora, aqui trazendo aqui, a gente preciso passar essa informação. A doutora Luciana é filha de uma juíza, né? Então já começa a relação já dentro de casa ali, a doutora vendo a mãe desempenhando a carreira da magistratura, né? E aí vem aquela primeira pergunta, filha de peixinho, como é que surgiu o teu interesse pelo direito? Foi uma pressão da tua mãe? Ou ela te deixou muito à vontade? O que aconteceu que não, eu vou pro direito? Eu acho que a filha de peixinho cai bem nessa situação. A mãe não fez pressão alguma, pelo contrário, deixou a gente bem livre, mas terminou que os dois filhos, eu tenho um irmão mais novo, né? Os dois foram para a área jurídica, Puxa, né? que legal. Formados, né, em direito, o meu irmão pela PUC, inclusive, e a gente até trabalha junto hoje, toda a família. Família reunida. Legal, isso mesmo. Legal. Então a mãe não, na verdade, surgiu o interesse pelo direito no colégio já. O que eu notava, assim, que quando tinha algum assunto, algum debate
e algum assunto que eu achava que estava, eu já me posicionava a favor ou contra alguma coisa, era muito difícil para mim não me manifestar. Era Sim. natural para mim me posicionar e trazer argumentos. Então, eu comecei a perceber, olha, não tenho outra profissão do que a área jurídica, assim, alguma coisa na área jurídica, eu não sabia bem o quê, Sim. mas que eu gostava muito do debate, eu gostava desde sempre. Já tinha um instinto natural de advogado, É, né? Já ia se identificando com as situações. Bom, doutora, iniciando a faculdade, a gente sempre faz uma pergunta. Tu já iniciaste ali na alta performance? Tu era já uma aluna nos tempos do colégio, que a gente costuma dizer nota 9? Ou tu iniciou a faculdade já mais tranquila, com notas mais medianas, e depois, por final, tu começou a desempenhar, digamos assim, mais uma alta performance na questão das notas e dos estudos? Como é que foi essa tua trajetória aí? interessante essa pergunta, até porque quando tu introduziu o nosso assunto, tu colocou, olha, vamos falar para inspirar pessoas e Sim, trazer histórias reais, né, de colégio. Então, exatamente. a história real é, eu nunca fui uma aluna de notas muito altas, não. Sim, Eu também nunca rodei também, né? Então, sim. eu tava assim, eu estudava para passar o suficiente, mas eu me dedicava nos meus estudos sempre, né? Mas não era, vamos dizer assim, aquele expoente assim na turma, nunca foi. Mas eu gostei sempre muito de estudar, Uhum. né? Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu me encontrei ali e gostei também de fazer filosofia junto. Gostei Hum. assim, conversando com meus colegas, me atraiu muito a filosofia. E eu fiz os dois cursos juntos, né? Então, eu fazia aula de manhã, de tarde, de noite. O que mais eu gostava era o debate, era me preparar para as aulas, era fazer a conexão entre as duas áreas, entre uma cadeira e outra. E isso me encantava. Ah, E legal. aí, quando eu fui fazer o meu TCC, aí, vamos dizer assim, ali chegou o momento, talvez, da alta performance. No TCC, eu realmente me dediquei. E De aí, eu corpo e alma. fiz sobre teoria da argumentação em Caio Perman, que é que escreve sobre argumentação. Ah, legal. Bem legal, até para quem era da área jurídica pesquisar. Tá aí um início de dica, né, que a gente Claro, pode dar. claro. Ah, muito bom, são vários livros, mas são ótimos todos. E aí eu fiz o TCC ali, e ali eu tirei uma distinção, vamos dizer assim. O professor Barzotto foi meu orientador. Puxa, legal. É, ali foi o início, assim, e me deu uma base muito boa para iniciar a advocacia, porque para fazer petições, tu tem que ter vamos dizer assim, uma boa argumentação, Tem que né? Então, ter. uma base ali científica sobre como argumentar é muito interessante para quem está na área jurídica. Durante a faculdade, a tua mãe te cobrava notas positivas? Ela exigia? Ela, digamos assim, como é que era a relação da tua mãe contigo durante a faculdade aí? Já que ela, né, desempenhava uma função aí de excelência. Sim, foi sempre muito saudável a relação da minha mãe comigo. Na mesma época que eu estava cursando, ela era professora. Ah, Ela que era. me entregou meu canudo, inclusive. Ah, que legal, Uhum. que honra. Sim, com certeza, muita honra. E a gente, várias vezes, a gente voltava junto, né? Terminava as aulas e a gente voltava, ou ela dava aula na Ubra, e eu passava e pegava ela, e a gente voltava de carro junto, e no carro a gente vinha debatendo Ah, sempre. que É, legal. ai, mãe, hoje eu aprendi sobre isso, eu acho aquilo, eu acho aquele outro, e ela sempre teve um jeito comigo e com meu irmão, de nos Sim. instigar. Nunca de nos Ah, colocar o que é certo, isso, é aquilo. Não. Ela instiga e vai perguntando, aponta, tipo método socrático, vamos dizer assim. sim, Ela fazia legal. assim, e a gente ficava daí cada vez mais instigado, porque quando a gente tem essa veia do argumento, do debate, Sim, tu não quer, vamos dizer assim, perder, né? Não é que perder ou perfeito. ganhar, mas tu sempre quer, né, colocar o teu ponto. Então ela colocava de uma forma que tu se inspirava a estudar mais. Então, Ah, melhor do que legal. cobrar resultado, era a gente já ia atrás do resultado naturalmente, por causa do jeito Interessante. de tocar a conversa, né? Sim. Pô, mas muito legal, ter a mãe inspirando e trazendo essa forma de trabalhar e de impulsionar propriamente a carreira já na academia é uma história inspiradora, né? Já nasce daí um profissional de alta performance. Mesma coisa, tu mencionaste, tu fez a faculdade de Direito e Filosofia juntas?
Sim, foi meio paralelo. Ah, Eu entrei primeiro no direito, eu acho que no primeiro ano, se não foi no do segundo semestre, no primeiro ano, eu já comecei a filosofia também. Só que daí filosofia eu fiz mais devagar, porque eu fazia 3 cadeiras, 4 cadeiras, fazia 5 do direito e sim. mais algumas ali Que te instigou? O direito, as primeiras cadeiras, a gente sabe que tem uma dificuldade, né? Não são cadeiras muitas vezes práticas e o aluno já quer chegar, digamos assim, no júri, vendo tribunal do júri. ele já quer muitas vezes a coisa pronta. E a gente vê as gerações atuais, então, elas querem já apertar o botão e acontecer, né? Então elas muitas vezes não tem aquela paciência, vamos assim dizer. E, poxa, tu já iniciou na questão jurídica e logo foi para filosofia, que também é uma faculdade complexa, não é uma faculdade fácil. O que te levou para filosofia? Por que a filosofia? Eu sempre tive comigo e tenho até hoje que a gente precisa se aprofundar nos argumentos, né? Não pode Perfeito. ser raso nas coisas. Muito bom. E talvez isso venha daí, apesar de eu não ter aquelas notas exponenciais, né? Né? Eu Sim. sou um ser humano normal, mas eu sou um ser humano normal, mas que eu gosto de, quando eu estou falando sobre alguma coisa, eu gosto de ter propriedade sobre o assunto. Hum, E a parte da filosofia vem me dar essa base, assim, que legal. essa propriedade para falar de muitas coisas, Entendi. né? E a filosofia, por incrível que pareça, ela te treina mais para o debate do que o curso de direito. O curso de direito é um curso técnico. Sim. E a curso de filosofia, todas as aulas têm debate. É muito Ah, interessante. que interessante. Boa dica essa para principalmente para os operadores que estão iniciando a carreira Sim. jurídica, né? Saber que dentro da filosofia vão encontrar ferramentas que vão com certeza lhe auxiliar aí no desenvolvimento. Doutora, chegando no final da faculdade, se formando, aquele momento épico, a mãe entregando o canudo, e depois? Vou para o concurso público, vou ser juiz igual a minha mãe, ou não, vou para advocacia? Como é que foi a tua escolha e o que fez que os teus caminhos te levassem para advocacia? Olha, primeiro deu um vazio, né? Deu um vácuo, assim, porque tu acorda, tu nasce num colégio, né? Vai pra Sim, creche, vai pra não sei o quê. Sempre tem um compromisso escolar, né? sim. Aí a faculdade emenda com o ensino médio e segue no mesmo ritmo. E quando tu te forma, pelo menos para mim, me deu uma sensação tipo, se eu quiser, eu não preciso mais estudar. Eu sempre só estudei, eu só fiz isso na minha vida. O que faz agora? E como é que eu vou andar? Aham. Aí o meu primeiro, vamos dizer assim, pensamento, bom, vou fazer concurso público, talvez, às vezes inconscientemente. Aí a influência, né, dos pais e tal. Bom, minha mãe fez concurso público, a gente tem uma vida confortável, vou seguir na mesma linha para proporcionar uma vida confortável para o meu filho também, que já estava com 1 ano de idade quando eu peguei o canudo. Aí fiz, acho que a primeira etapa ali dos concursos, não fui tão mal, fui até bem, se eu me dedicasse eu conseguiria com certeza passar, mas paralelo com isso, já estava o escritório começando, já tinha uma sala alugada, Hum, já estava ali a gente, o meu irmão e o meu pai, começando a estudar a matéria previdenciária, e eu hum. formada. E não tinha porquê não, sabe quando tipo assim, a vida te coloca assim, não tem porquê não. Sim, Tá tudo sim. aqui para te fazer. Só chutar pro gol. Claro, claro. A oportunidade estava se abrindo para Tava ti ali. aquela situação. Eu fiz a prova da ordem, passei de primeira. Ótimo. Então, já me formei, em seguida a prova da ordem, ok. Precisa ter um advogado com OAB, óbvio, num escritório de Claro. advocacia, e essa pessoa com certeza poderia ser eu, né? Ah, legal. E aí eu já estava ali trabalhando, então eu comecei a estudar a matéria previdenciária, que na faculdade não tinha aprendido nada, né? É a optativa do final do curso, tu não entende nada do que eles explicam lá, não fazia a mínima ideia. E aí eu comecei realmente a estudar. E uma coisa muito legal acontece. A gente começa a ver os clientes, começa a ver que o que tu estuda faz diferença na vida das pessoas. Tu consegue mudar a Hum, partir do que tu aprendeu. Aí tu começa a perceber a responsabilidade que é tu estudar bastante, estudar bem o assunto, porque aquilo sim. vai ser aplicado na vida de alguém. E se tu estudou errado ou mal, ou não viu direito, aquilo vai ficar torto para outra pessoa. Então aquilo me caiu essa ficha. A outra coisa que aconteceu foi os primeiros honorários que entraram, a gente começa a fazer o processo administrativo, resolver situações, entra algum honorário e tu, nossa, estão me pagando
pelo meu serviço, uma coisa assim, que, claro, Sim, hoje. Mas claro. os primeiros tinham um valor, assim, Imenso. inestimável. Eu me lembro que até hoje, meus primeiros honorários, cheguei em casa, botei na minha cama, assim, espalhado, aquele monte de nota de dinheiro. Muito feliz. Sim, Olha, tudo isso. deu certo. Eu acho que é Aham. aqui que eu vou me encontrar. E aí eu comecei a gostar muito de advogar, porque eu vi na Ah, prática o efeito, vi as pessoas mudando a vida delas, e aí eu gostei demais. Eu esqueci qualquer outra ideia e segui com o escritório. legal, legal. Antes de a gente entrar nessa questão do escritório, da área previdenciária, uma pequena pergunta que eu sempre acho importante para passar para os nossos ouvintes aqui. Cada um fala, o juiz do concurso dele, o procurador da República do concurso dele. E eu já mencionei aqui também as questões da prova da OAB. O que durante a prova da OAB, ou durante a prova não, antes da prova da OAB, como é que foi a tua metodologia de estudos que te levou à aprovação, né, na primeira prova que tu fizeste? E que, principalmente, presumo que durante teus estudos tu tenha feito simulados, e durante os simulados tu chegou a analisar e verificar, agora eu tô pronta, eu vou lá fazer a prova e eu vou passar. Como é que foi o teu planejamento? O que te levou a uma performance de ter essa confiança para chegar na prova da B e saber, eu tô preparado e eu vou passar? Olha, eu já tinha em casa uma pessoa que tinha passado em concurso público difícil, né, que Sim, era a magistratura. Então, conversei com a mãe. Como é que ela fez para passar, né? O que que tu fez? Ah, eu, bom, estudei a vida inteira, óbvio. Mas, sim, sim. mas qual foi a metodologia? Minha filha, quando eu peguei o edital do concurso, Tá. eu olhei cada item daqueles, eu estudei todos os itens. Não tinha nenhum item do edital que eu não soubesse, que eu não tivesse estudado e eu soubesse. Ah, Então legal. foi assim que eu me preparei. Eu preciso de uma vaga, eu sei todo o edital e vou para a prova. Uh, Simples assim. Mas poderosa. na verdade é simples, né? Se tu for Sim, pensar. sim. E tu precisa saber o que eles vão perguntar, tu estudou e está preparado. E eu peguei, eu gostava muito na faculdade, na matéria penal. Ah, Adorava. é o grande xodó dos Ah, eu estudantes, né? adorava. E daí via filme, estudava, aquela Sim, coisa. os filmes, os romances, a gente Sim. gosta muito. Para trabalhar, nunca trabalhei, mas para Sim. estudar, eu adorava. Então, claro, fui fazer a prova no de penal, né? Escolhi essa matéria. Peguei ali o que ia cair na prova da OAB sobre esse ponto e cada item eu dissequei, vamos dizer assim, do Uhum. meu jeito de estudar. Aí cada um tem o seu jeito. Eu tenho um jeito que talvez não seja o mais rápido, mas é o que para mim grava depois, que é eu leio e resumo do meu jeito, com as Hum. minhas palavras, Eu faço isso bastante escrevendo. também. É, eu faço isso bastante também. Assim, resumir com as tuas palavras e escrever elas faz com que aquilo ali nunca mais saia da tua memória. Sim. Para mim é assim. Não, eu também faço bastante. É o que eu costumo dizer assim, é uma leitura onde tu começa a resumir os principais pontos daquela leitura. Uhum. E aí tu torna aquela memorização fotográfica compreensiva. É, E aí, fotográfica. Tu lembra da página, da tua letra ali, onde e aí tu foi tocando ficha, foi fazendo os resumos eu e. só estudei, aí eu estava ajudando no escritório, mas assim, eu foquei em estudar para a prova da OAB Uhum. e eu realmente, eu olhei todos os pontos ali que ia cair em penal e eu não fiz simulado, eu só estudei Não chegou a o fazer simulados edital antes? do meu jeito Uhum. e fui para a prova. Vamos ver o que acontece. E fui bem. Ah, que ótimo. E fui muito bem, deu tudo certo, passei na objetiva, depois fui para outra, levei uma mala de livros que dá para levar para consulta, né? E usei eles na Uhum. consulta, mas e mais importante do que levar dos livros, todos os que eu tinha levado, eu sabia exatamente onde estava o que eu precisava. Ah, isso é Então importante. eu não chegava na prova ali e estava ali, ai meu Deus, onde está? Não. Eu já sabia, isso está no livro do fulano, página, item lá pela página tal. Pá, Tava show. ali. Já tinha uma Porque tu já organização e um tinha lido os livros, planejamento. já tinha estudado os livros, Sim, né? isso é importante. O pessoal tem que entender que não tem receita mágica. Não. É estudar, é ler, é desenvolver, é unir essa teoria muitas vezes à prática dos estágios que a gente faz durante a faculdade, né? E que nos auxiliam também, e chegar na hora lá É horas de bunda sentada na cadeira. e vamos embora. Doutora, aí o escritório, 20 anos de direito previdenciário. Ao longo desses 20 anos aí, conta pra gente quais os desafios aí que apareceram, o que foi importante, como é que foi essa trajetória?
Bom, 20 anos de escritório, os desafios do escritório foi. Meu primeiro desafio foi, grande desafio, foi aprender a ter equipe, a montar a equipe, a começar, Ah, legal. né? Então, a primeira secretária, como é que lida com ela, né? Depois disso, começar a aprender a contratar mais gente para trabalhar contigo. E como que tu trata? Como é que tu lida? Eu era, hoje eu ainda sou rigorosa, mas de um Sim. jeito diferente do que era antes. Ah, Antigamente eu tinha um jeito talvez muito ríspido de lidar, porque eu ficava, era como se assim, ah, o direito do cliente, meu Deus, eu não posso falhar. Como é que sim. tu deixou disso? Como é que tu não fez o combinado? Como é que tu chega atrasado? Não sei, Sim, muito sim. assim rigorosa nisso. Aos poucos eu comecei a notar que não é desse jeito que a gente forma equipe. Claro. E aprender a delegar também as atividades da gente. Delegar e não delargar, que é Sim. É diferente, diferente, é né? diferente. Fazer esse exercício de entender que os outros podem também fazer com qualidade o serviço que a gente faz, né? Buscar pessoas que tu admire pela qualidade do serviço. Então, a gente se cercar de pessoas que tenham tanto talento quanto você ou mais. Não ter Importante. medo de quem tem mais talento. Traga eles para perto de ti, para ti, né? Porque a gente é a média das pessoas que estão em volta da gente. Sem Não é a dúvida. É gente. verdade, é verdade, é Então vamos se verdade. cercar de pessoas inteligentes, criativas, né? Estudiosas também, e que a gente automaticamente vai estar num ambiente que vai favorecer a evolução. Ah, isso é Então, importante. isso, mas para criar essa ideia, são anos, né, que a gente vai lapidando, vamos dizer assim, aquela pedra Sim. bruta, É né? verdade, é verdade, é verdade. Não, não, é isso que tu mencionaste, concordo plenamente contigo. A gente vai aprendendo a desenvolver a equipe e quando a gente tem essa função de liderança, vamos assim dizer, como a gente faz muita analogia como um técnico de futebol, eu pelo menos faço, na tua equipe, como é que tu vai distribuir os teus jogadores, né? Como é que tu vai distribuir a tua equipe em cada ponto do escritório que seja essencial para ter um resultado, para ter um trabalho de excelência, para te conseguir os resultados, porque os resultados que tu traz positivos para os teus clientes são situações que atraem novos clientes. Uhum. Porque a gente vem numa era, a doutora principalmente, eu tô com 16 anos de advocacia, a doutora tá com mais de 20 anos. Não tinha internet naquela era para Não. fazer publicidade, né? Então, de lá para cá, isso, a internet, as redes sociais são coisas dos últimos 5 anos, vamos assim dizer, ou um pouco mais, mas não tinha, principalmente lá em Não tinha 2003, EPROC, não tinha Alexandre. PROC, era tudo processo físico, né? Aham. E quem nos faz novos clientes são os clientes satisfeitos com o resultado, Com que é certeza. o marketing do boca a boca que a gente Uhum. tem que desenvolver. E essas questões são muito importantes. A gente tem na questão previdenciária, eu vim acompanhando aí ao longo dos anos, várias teses surgiram lá nos anos 2004, 2005 da revisão da aposentadoria, depois teve algumas modificações, aí auxílio doença sempre é uma questão que se debate, é muito importante a análise da prova médica, a aposentadoria por invalidez é muito importante também a questão médica, né, a prova pericial médica, o que ela diz sobre a determinada enfermidade. Aí depois a gente verifica aquela questão do auxílio também reclusão, que teve umas modificações nos últimos anos, mas que também é uma questão bem pontual. E ao longo do tempo veio surgindo aquela tese da desaposentação, que infelizmente não teve sucesso. E hoje a gente está com uma nova tese previdenciária. E essa nova tese previdenciária é chamada de revisão da vida toda. E aí eu lhe confesso que como o meu escritório não atua na parte previdenciária, esses dias até a minha mãe me mandou um WhatsApp dizendo assim, meu filho, me passa o contato daquela advogada tua, que eu tinha mencionado, que tinha uma Aham. advogada previdenciarista, que é a doutora, né, a doutora Luciana, me passa o contato da tua advogada para eu fazer a minha revisão da vida toda. Aí eu fiquei pensando, tá, mas vou dar uma conversadinha com a doutora Luciana para questionar. Infelizmente, a minha mãe não tem essa possibilidade, né? É restrito essas situações. E aqui eu queria abordar essa questão da tese da vida toda, que é um ponto jurídico importante
e bem atual no momento que a gente está passando, que o STF pacificou essa tese, e eu queria que tu me trouxesse informações para que os nossos ouvintes tivessem uma ideia, né? Para quem são, essa tese se aplica a quais aposentados? Essa tese, quais são os requisitos? A importância do cálculo, o que o STF pacificou? Traz para nós uma ideia aí de desenvolver esse assunto para que os nossos ouvintes tenham uma ideia e possam procurar profissionais capacitados e principalmente saber se eles têm de largado ou não direito, e quando eles forem buscar, se tiverem os requisitos que a doutora vai trazer agora, quais as peculiaridades, as preocupações, as atenções que eles devem ter ao procurar um especialista. Uhum. Bom, a revisão da vida toda, ela tem esse nome em razão do tipo de cálculo que ela vai trazer. Até após a lei de a lei 8213, a gente tem uma regrinha ali em 99 que estabeleceu que é a partir de julho de 94. A gente tem, deixa eu começar pelo começo. Antes, né, a gente tinha pela média dos 36 meses. Tá. Depois veio uma lei, a lei 8213, que estabeleceu que é todo o período contributivo. E aí temos uma regra de transição que estabelece que aqueles que entraram no sistema, já estavam trabalhando ou contribuindo antes dessa mudança, mas que vão atingir o direito depois, aplica a regra de transição, que diz que é a partir de julho de 94 até o mês anterior ao pedido de aposentadoria, enfim, de benefício. Tá. Então, é uma regra de transição que me coloca um limite temporal no termo inicial do cálculo. Ah, perfeito. Esse Parte é o ponto. daí. E a revisão da vida toda, ela está dizendo o seguinte, mas vem cá, se a regra de transição, ela sempre está vindo para minimizar os efeitos da regra nova, já que alguém já estava no sistema e teve mudado as regras do jogo no meio. Sim. Então veio para minimizar prejuízo, já que se a regra a permanente é melhor, não precisa de transição. E essa regra de transição não cumpre esse objetivo e, pelo contrário, está prejudicando o meu cálculo, então eu quero afastamento desta regra de transição e quero a aplicação da regra permanente, que é o cálculo de todo o período contributivo que eu tenho. Esse é o resumo, vamos dizer assim, da tese da revisão da vida toda que prevaleceu. Tá. Justo a aplicação do Supremo nesse sentido. Não poderia ser diferente, entendendo, né, a lógica toda. Né? Faz todo sentido, inclusive dentro do sistema jurídico como um todo. Aí o que acontece? As pessoas que têm salários que seguem um padrão durante toda a vida, ou que tinham salários mais altos e depois de 94 baixaram, esses têm ou com certeza tem cálculo melhor, porque pense, eu estou colocando mais meses para fazer média, mas com meses que somam para valorizar a média. Então, ótimo, vou ter um cálculo favorável. Mas se antes disso eu tinha salários menores, contribuições mais baixas, e a minha carreira em termos de remuneração ela foi crescendo, foi ascendente, então provavelmente eu incluindo esses salários anteriores a 94, eu vou puxar minha média para baixo e não vai ser bom fazer essa revisão no meu caso, nesse exemplo. Interessante. Por isso é essencial calcular a probabilidade do processo antes do ajustamento da ação. Certo, com certeza. Porque se tu não calcular, tu pode estar, vamos assim dizer, a palavra bem chula, dando um tiro no teu pé. Com certeza. Tu teve uma questão ascendente de salários na tua vida e isso te beneficia hoje. Então a revisão da vida toda não seria aplicável a pessoas que tiveram um salário ascendente durante o tempo contributivo. E aí, se ela entra com a tese e calcular pelo período anterior a 94... Eu estou incluindo salários baixos na minha média. E isso vai me puxar o meu benefício previdenciário para baixo. Eu vou entrar com uma revisão que vai baixar o meu salário. Que a gente sabe que o benefício previdenciário já não é muito alto. Sim, já é um benefício, infelizmente, que sofreu defasagens e necessita ter atualizações, mas isso, enfim, é uma questão complexa, né?
Mas esse é o primeiro ponto. Importantíssimo esse ponto que tu fixasse. Um outro ponto que eu queria que tu abordasse é a questão do prazo decadencial, Sim. doutora. Que esse, assim, eu acho que um limite, é um ponto essencial para quem está nos ouvindo. Porque, Uhum. vamos lá, a minha mãe, que já recebe aposentadoria há mais de 10 anos, e o meu pai também, ambos aposentados do INSS, a minha mãe, principalmente, já queria entrar com a ação. Meu filho me Sim. arruma advogado para entrar com a revisão da vida toda. E eu disse para ela, não, calma que eu vou ver. Como é que funciona essa questão do prazo decadencial e para quem quem são os aposentados que podem pleitear a questão da revisão da vida toda? Tu falou a palavra correta. Eles recebem há mais de 10 anos. E é da data do primeiro pagamento que a gente conta o prazo de 10 anos. Ah, importante. E essa data nem sempre coincide com a data de início do benefício. Porque Hum, pense, o que pode acontecer? Eu entro com o meu pedido administrativo, o tá, INSS nega, eu entro com o pedido judicial para que aquilo ali seja revisto, o processo judicial tem seu tempo. E quando o juiz reconhece o teu direito, tá. já passaram-se às vezes anos. E aí tu vai receber o teu primeiro pagamento. E é Hum, dali, do primeiro pagamento, que começa a contar o prazo de 10 anos. Então, às vezes, as pessoas olham rapidamente, a data do início do benefício coincide com a data do protocolo, que a gente chama de data de entrada de requerimento. uhum, Então, nesta data de entrada, essa é a data de início de benefício, mas nem sempre é a mesma data de início de pagamento. Às vezes, ela está hum. bem próxima. Pode ser que tu entrou com o pedido e logo foi concedido administrativamente, não teve problema, certinho. Ok. Então começou a contar meio junto ali, mas é o pagamento que nos interessa. Importante. Então, quem já recebe o pagamento da aposentadoria há mais de 10 anos, infelizmente, tem aí a questão jurídica da incidência da decadência e, portanto, não poderá postular essa revisão na vida toda da Uhum. sua aposentadoria em relação ao INSS. Que eu acho que aqui é um grande corte na questão do sistema e na questão também do que vai diminuir o ajuizamento de ações. Ah, sim. Porque, vamos assim dizer, todo mundo acha que tem direito, né? Ah, não, eu tenho direito porque eu quero revisar, mas só um pouquinho, né? Essa questão do prazo decadencial de 10 anos é importante. Então, pessoas que já estão aposentadas há mais de 10 anos, já estão, não, Uhum. vamos assim utilizar, estão aposentadas e já receberam o primeiro benefício há mais de 10 anos, não podem aí pleitear essa E, tu- revisão da vida e toda. olha só, vamos pensar aqui juntos, né? Olhando um Sim, pouco de fora, como é que as coisas vão acontecendo. O judiciário demorou tanto para se posicionar sobre um assunto, sim. que foi essa revisão, que tu imagina na prática, eu estou em 2023, para ter direito nessa revisão, a pessoa tem que ter salários antes de julho de 94, Puxa, né? Julho de 94 já passou bastante tempo. Então, isso já começa a diminuir o meu universo. Se essa mesma discussão o judiciário tivesse já resolvido mais perto de quando ela começou, certamente mais pessoas seriam, vamos dizer assim, abrangidas por esse direito. perfeito. Quanto mais, aí eu vou puxar um pouquinho, né, mas dar uma cutucada. A demora dos processos prejudica, inclusive, isso, na gente Sim. efetivar os direitos. Ainda que resolve de uma forma tardia que para muita gente termina não resolvendo. Sim, porque as pessoas não entraram na época com a ação e acaba que não tem o que Não tinha fazer. como entrar na época, quando pode entrar, aqueles que se aposentaram daqui a pouco já estão acabando a aposentadoria ou já falecidos, já gerou uma pensão, já é outra discussão, tu entende? Aí trazer um pouco, poxa, essas coisas demoradas assim, elas prejudicam não só quem está diretamente esperando, mas Sim, todo o sistema, né, fica prejudicado com a demora sim, do sim, processo, de um sim. julgamento. A gente vê que realmente tem teses jurídicas que estão sendo aguardadas aí o julgamento do Supremo ou do STJ, que são as cortes superiores, assim, dizendo que dão a palavra final, né? O Supremo em relação à Constituição e o STJ em relação às leis. E infelizmente a gente tem nessa demora aí de questões até importantes um prejuízo para a sociedade. A gente entende isso e a gente, né, como operador
trabalhando e movimentando o judiciário, fica, né, de mãos atadas, esperando uma posição mais... De 94 para 2024 dá 30 anos, né? Sim. Praticamente eu posso nem ter, vamos dizer assim, contribuições anteriores, praticamente, ou tenho muito poucas. É isso que eu quero dizer. Entendi. Se esse mesmo julgamento tivesse vindo há 10 10 anos atrás, mais pessoas tinham, com certeza, tempo de contribuição antes de julho de 94 para entrar com essa revisão e teriam razão em aumentar seu salário. Hoje, quem tem, assim, vou ter que ter 40 anos de contribuição para entrar com um período substancioso antes de julho de 94 para somar no meu cálculo. Tu entende? Entendi. Pela demora. E por isso que se torna essencial a atenção nesses dois fatores que tu me falou. Primeiro, a questão do prazo decadencial, ou seja, a partir de quando o aposentado que está nos escutando, ele deve se perguntar, a partir de quando tu começou a receber o teu benefício? É a primeira coisa. Se faz mais de 10 anos que tu começou a receber o teu benefício previdenciário, você não tem direito, infelizmente, né? E o segundo ponto, que é importante, é fazer o cálculo. E porque na análise do cálculo tu vai verificar se tu não tá dando um tiro no teu pé, onde essa revisão pode puxar o teu benefício para um cálculo menor e para uma aposentadoria num menor valor de pagamento. Não, perfeito, doutora. Compreendi bem aqui a questão, a gente conseguiu pontuar bem, os ouvintes tenho certeza que compreenderam também. O último item não pode ter a concessão depois da reforma. Tem mais um item. Porque a reforma é outra forma de cálculo. Que ano mais ou menos foi a reforma? Foi em novembro de 19. Novembro de 2019. Então, os aposentados antes de novembro de 19, cuidando do prazo decadencial a partir do pagamento. Sim. Né? E que lembrem assim que a sua vida financeira, né, foi boa tinha antes. bons salários antes, né, que podem agora incorporar na média. Puxa, mais um requisito aí, então, de 2019. Tem que ter, a questão da aposentadoria tem que ser concedida com o primeiro pagamento anterior a 2019 também. É isso? Isso. Quem concedeu depois da regra da reforma já tem outra forma de cálculo. Aí não se aplica mais a mesma lógica. Daí a gente já está incluindo toda a vida contributiva, Entendi. que é, como eu expliquei no início, o motivo dessa revisão. O motivo da revisão. Em 2019 eles já fizeram uma modificação legislativa já abrangendo essa questão, já para trazer um equilíbrio e até para evitar discussões judiciais. Já se modificou a lei, foi feita a reforma em 2019. Legal. É um ponto bem interessante, é uma área bem específica, bem especializada. Tem que procurar realmente quem trabalha com previdenciário, né, doutora? Que possa auxiliar, possa fazer essa análise e possa fazer um cálculo adequado para verificar essa questão. Muito bom, muito bom. Doutora, entrando aqui na questão pessoal, né? Vi que tu fez inúmeros cursos de especializações aqui na área do direito e também a gente conversou aí, tu andou buscando cursos de aperfeiçoamento pessoal, como assim, fez o Prótagon do Enel Carvalho, que eu fiz também, que é um curso excelente, foi recentemente para Miami fazer um outro curso. Quais, assim, habilidades, né, que você entende que sejam necessárias para uma advogada se tornar uma advogada de alta performance no cenário jurídico? Olha, é uma pergunta complexa. O que eu fiz, né? E obrigada já pelo elogio, né? Porque é um elogio e a gente está sempre em busca, assim, de melhorar. Sim. Todos, vamos dizer assim, além da gente ter um cuidado de estar sempre estudando a parte técnica e de escolher uma área que a gente goste, porque tu vai ter que ser apaixonado por ela para estudar bastante. Sim. Né? Eu lembro, assim, no início... A gente saía do escritório, e escritório bem familiar, e os amigos. Eu fiz o primeiro curso, a minha primeira especialização foi em previdenciário da SMAF, nós fomos a primeira turma de direito previdenciário. Que legal. Sim, foi ótimo. E aquela turma a gente é amigos, até hoje a gente tem um grupo de estudos originário de lá. E era uma turma tão interessante que nós éramos tão apaixonados pelo previdenciário, a gente saía das aulas, sexta e sábado de aula, e ainda seguia no almoço ou no jantar, conversando e debatendo. O professor Daniel Machado, o juiz, debatia com a gente argumentava, não, mas não pode estar certo isso. Olha, maravilhoso. Então, além de a gente ser apaixonado pela matéria que atua, eu também busquei muito aprender sobre gestão,
Entendi muito rápido que meu escritório era uma empresa. Importante. Então, eu precisava fazer contabilidade correta, eu precisava entender como é que eu geria uma empresa corretamente. Então, curso realmente de administração, praticamente. Sim, E sim, tem sim. cursos ótimos ali sobre isso, voltados, inclusive, para a área jurídica. E me ajudaram muito a organizar o escritório. Muito E bom. cursos também de desenvolvimento pessoal, porque dentro do nosso trabalho, a gente trabalha prestando serviço. Sim. Para prestar serviço, tu precisa de pessoas. Quanto mais tu cresce, mais pessoas tu precisa, né? Tanto na equipe quanto clientes, tu vai lidar com pessoas. Então, tu aprender a levar as pessoas para um objetivo comum de crescimento, engajadas, e não espalha, vamos assim, não espantar os talentos, né? Sim, sim, cuidar bem deles. Isso. Ah, legal, legal. Doutora, a gente sabe que a atividade como advogado, ela traz, durante o desenvolvimento, pressão, momentos de extrema pressão e de alto teor de estresse. Isso aí a gente sabe, em todas as áreas do direito, seja direito de família, seja questões do direito civil, do direito previdenciário, do direito penal. Cada área tem uma questão de pressão e estresse. Quais são as ferramentas aí mentais? Quais são as situações que te levaram a superar esses desafios? Olha, a primeira coisa é fé. Fé em Deus. É Fé importante. em Deus e pé na tábua, né? Fé em Deus e fazer a nossa parte também. Sim, sim. Eu gosto muito de. Eu tô sempre. Eu aprendi desde cedo com a minha mãe, ela tem uma fé muito forte. E Importante. eu aprendi a conversar com Deus, tipo, o tempo todo, né? Ele não para. Às vezes, faz uma oração, faço. Faço Uhum. aquele momento, tenho. Mas o momento, todo momento eu estou fazendo uma conversa com Deus. Entra junto aqui no podcast comigo, abençoa a conversa que eu e o Alexandre vamos ter. Eu faço isso normalmente, Sim, sempre, em tudo que eu vou fazer. Eu acho que isso nos, vamos dizer assim, nos centra para a gente sempre lembrar que tem uma força maior, né, que coordena tudo isso. E que é em sim. prol disso que a gente faz todo o resto aqui. Entendo. Então, ter isso em mente sempre. Ter aquele momento de meditação. Ah, isso é importante. 10 minutos, bota ali alguma coisa para te marcar o tempo, não pode atrasar, mas 10 minutos que tu só te conecta com Deus, só esvazia a mente um pouco, já te alivia, vamos dizer assim, do estresse, Entendi. né? E lembrar que todo mundo está fazendo o seu melhor. Uma vez a gente fez um exercício no escritório, nessas coisas de gestão que a gente vai fazendo ao longo dos anos, e a professora, enfim, a pessoa que estava lá nos coordenando, pediu para a gente fechar os olhos e apontar para onde era o norte. Hum. E a gente, de olhos fechados, cada um apontou para o norte. A gente abriu os olhos, a gente viu que cada um apontou para um lugar. E ela perguntou assim: alguém aqui fez. Vou apontar para qualquer lugar, ou não estou nem aí, o lado que eu apontar. Sim, Não, todos queriam acertar o norte. E, sinceramente, apontaram para o lado que acharam que era. sim. Só que lados opostos. E Uhum. aquilo me gravou de uma forma que eu pensei assim: às vezes o meu óbvio não é o óbvio do outro, É verdade. né? E o outro está querendo fazer o melhor dele. E talvez eu, como líder, eu tenha que saber coordenar ele, que o norte é para cá que nós estamos indo. Eu tenho que Uhum. ser clara na mensagem com as pessoas. Se eu não Perfeito. for clara, ele nem sabe para onde que é para remar. Então, esse tipo de coisa, assim, trazer a responsabilidade para a gente, ter a noção de que a gente faz parte de uma força maior, isso é o que me centra. Uhum. Ah, legal. E quando a gente tem, é difícil não ter, né? A gente sempre vai ter adversidades, mas principalmente desacordos no ambiente de trabalho. Por exemplo, né? Eu entendo que esse caso jurídico a gente deve ir para esse lado, fundamentar o recurso por esse lado, ou ajuizar a ação para argumentar por esse lado, e alguém na tua equipe traz um argumento adverso, diz não, Uhum. para esse lado não, por causa disso, disso, daquilo, para esse lado não. Como é que tu trata quando alguém, no ambiente de trabalho principalmente, pensa juridicamente diferente da tua estratégia, pensa juridicamente diferente de ti? Como que a doutora Luciana resolve essa situação tendo uma posição principalmente de liderança, né?
Eu, desde sempre, como eu disse, adoro debate, né? Me Sim. levou desde o colégio a fazer direito e virar advogada. Quando alguém diverge, eu quero ouvir os argumentos. Quais são teus pontos? Tá. E aí eu ponho os meus pontos também. Olha, eu considero este o melhor caminho, porque eu estou vendo esta e essa consequência. Eu entendo que este vai seguir esta linha de raciocínio, que tem julgamento no tribunal tal, que tem isso, tem aquilo. E quais são os teus pontos? E Tá. aí vamos ouvir. Talvez a pessoa tenha razão e ela me convença. Ótimo, Ótimo. perfeito. Vamos seguir para o teu lado. Eu aprendi. Vamos lá, ó, é isso que eu quero. Agora, a pessoa vem divergir e eu, nas minhas primeiras perguntas, ela já não sabe mais, está insegura na posição Uhum. dela. Bom, então vai seguir a minha posição, porque eu estou segura. Entendi. Eu acho que Entendi. a gente tem que trazer isso para a equipe. A forma, como eu te falei, lembra? A tua mãe cobrava notas? Não. Mas ela me instigava de uma forma que eu queria estar sempre à frente ali, sabendo, né, do que eu estava falando. Então, eu não sei resolver uma coisa, ela pesquisa, depois tu me traz as possibilidades e a gente debate. Ah, Eu, eu acho importante. que aquilo incorporou de uma forma, eu faço com a equipe a mesma coisa. Não vou dizer que está certo ou está errado, mas se tu acha que está certo, me convence. Se tu me convencer, tá perfeito, tá feito, vamos fazer do teu jeito. Sim, sim, sim. É importante a humildade de a gente analisar e ver que às vezes a gente está equivocado ou que o nosso pensamento não é a melhor forma. Mas desde que, né, tenha base, tenha a sustentação, aquela argumentação e aquele desenvolvimento para chegar nessa situação. Eu no escritório hoje, eu costumo escutar bastante. Eu, assim como tu, eu costumo escutar bastante e avaliar e tentar traçar num planejamento as diversas consequências. Para quando a gente tomar uma atitude, sempre trazer para o cliente os diversos caminhos, um aconselhamento, mas a decisão final ser dele. E a gente vê que isso tem dado resultado, né? Eu Uhum, não sou o senhor da razão, nem o dono da verdade. Isso eu sempre digo para as pessoas. Lógico, a gente tem experiência, né, doutora? 20 anos e 16 anos de advocacia, a gente já viu bastante uhum, coisa, a gente já viu bastante julgamento. Eu costumo dizer assim, principalmente no início da carreira, a gente aprende errando, a gente aprende muitas vezes até apanhando em determinadas audiências e situações que vão uhum. aparecendo, apanhando no sentido técnico da Sim, situação, uhum, mas apanhando, né? E tu apanha, tu te forja e depois tu aprende a bater. aham, E é bem. aí tu vai preparado, tu vai que nem um guerreiro mesmo e tu vai mais dono de si e mais consciente dos melhores caminhos que tu tem que fazer. Eu Uhum. costumo dizer assim, além disso, né, a gente tem que pensar muito na questão resiliência, persistência ou insistência. Na tua opinião, qual é a diferença entre resiliência e persistência? Que são questões que eu gosto de debater, eu acho importantes. E a Uhum. doutora Luciana, ela é resiliente ou ela é persistente? A gente, o ser humano é complexo, né? Sim. Mas, vamos dizer, preponderantemente, eu diria que sou persistente. Resiliente também, em certa medida. Resiliente é a gente ter a capacidade de, né, aconteceu uma turbulência e tu retomar e seguir, vamos dizer assim, né, como deve ser. Retomar a forma original, né? A palavra, Sim. o conceito dela vem com esse significado. E persistência é tu ter aquela força que te mantém firme no teu propósito, independente das outras coisas. Tu vai persistir, né? Porque tu Sim. tem um objetivo e tu vai ter um processo, tu vai fazer isso, independente do que aconteça. Vai, vamos dizer assim, é como um trator, vai dar um jeito de, né, de passar os Sim. obstáculos, vai persistir e vai conseguir alcançar o que tu quer. Então, dentro dos dois, eu acho que eu colocaria, né, nesse meu entendimento, persistência. Acho que a gente tem o segredo, vamos dizer assim, do sucesso para a gente em algumas áreas é onde a gente mais insiste, a gente vai persistindo, a gente tem uma disciplina melhor. Não é todo dia que a gente acorda tudo animado, não é todo Sim. dia que dá certo. Tem dia que dá vontade de baixar a porta do escritório lá e jogar uma granada para dentro, nunca virar as costas, nunca parar de aparecer. Tem esse dia. Aí Tem, tu toma tem. um vinho, respira, no outro dia tu tá lá cedo trabalhando de novo. Sim. Nada aconteceu. É Vambora. assim. É Isso é assim. persistência. É tu saber que o negócio é assim mesmo. Nem todo dia são flores, nem É. todo dia a gente tá alegre
E atividade jurídica é uma atividade mental complexa. É uma atividade que a gente tem que desenvolver essa questão cognitiva em argumentar, em numa sustentação oral, em um debate com o cliente, e isso é extremamente desgastante. Eu costumo dizer assim que as audiências, principalmente as audiências que têm instrução com depoimentos das partes, com depoimentos das testemunhas, são momentos extremamente complexos, de extremo grau de estresse, né? Porque tu tem que ficar muito tenso, concentrado, pronto para aquele momento, e a tua persistência de bater e rebater os argumentos e de não aceitar uma divergência e recorrer no processo. O advogado tem que ser persistente, né, doutora? A gente tem que tentar pelo menos o nosso entendimento ganhe uma acolhida do juízo, nem que seja até os últimos graus aí de jurisdição, mas a gente precisa fazer isso. Verdade. E buscando esse ensejo também da questão da persistência, da resiliência, tem duas questões que a gente acaba, infelizmente, acontecendo, e aí que vem a pergunta, tu mencionasse aqui, eu dou uma relaxada, tomo um vinho e no outro dia eu melhoro. A pergunta é, a procrastinação, que a gente sabe que é uma questão inerente ao ser humano. O brasileiro, ele é aquele cara que deixa as coisas para a última hora. E a procrastinação muitas vezes também se deve a uma falta de motivação, nem sempre mas muitas vezes ela acontece, né? A gente vê alunos aí na graduação próximos de apresentar o trabalho de TCC e os caras deixam para os 48 minutos do segundo tempo para terminar ou para revisar, sendo que não fizeram planejamento e não fizeram o seu desenvolvimento, o seu trabalho acadêmico planejado e de forma tranquila. Como é que tu faz? Quais são as ferramentas que tu utiliza para vencer esse obstáculo da procrastinação e que às vezes acontece também a questão de falta de motivação? Perfeito. Sempre é um problema, né? E para todo mundo é ser humano. E agora a gente esse ano até, boa essa pergunta, porque eu consigo também trazer essa ideia. Apesar de ser advogada, ter escritório de advocacia, eu gosto muito de estudar sobre gestão. E comecei a estudar sobre gestão esse ano e cheguei até o método OKR, Objectives and Key Results. Poxa, isso começou na Intel, depois foi para o Google. Quem criou esse método foi Andrew Groove, na Intel. Depois o John Deere levou isso para o Google quando ele estava começando lá, com os fundadores. E é uma metodologia que é usada em, assim, depois a gente começa a estudar várias empresas de sucesso. E o que consiste isso? Objetivo, tu tem que saber, que tem que ter linkado com a tua missão, com o teu propósito. Qual é o teu objetivo? O que é mais importante nos próximos 90 dias para te alcançar? É isso. Tá, e como tu vai fazer para chegar lá? Para mim chegar lá, eu precisaria fazer isso, fazer aquilo. Eu dou um exemplo assim, sempre bem simples. Meu objetivo é chegar no aeroporto em 10 minutos. Sim. Como é que tu vai fazer para fazer isso? Bom, eu teria que passar todos os sinais vermelhos, sabe? Aí tu vai começar a pensar o como. Tá. E tu vai estabelecer métricas para isso. Então, se eu tenho 90 dias, na primeira semana, ou nos primeiros 15 dias, eu tenho que fazer o quê sobre o primeiro como? E o segundo como? E o terceiro como chegar lá? E eu vou estabelecer essas métricas e eu vou deixar público, transparente. Então, toda a minha equipe sabe o que a gente está trabalhando, o que é importante para o escritório trabalhar. Nos próximos 90 dias, a gente está focado. Como a gente vai chegar lá e qual está sendo o nosso progresso para chegar lá. A gente está evoluindo. E outra coisa, a gente verificar, isso aqui está nos levando para o objetivo que a gente quer? Tem que recalcular a rota, como o GPS, Sim. né? E a gente já rapidamente calcular se está levando para o objetivo. E é legal quando tu faz de uma forma correta isso e transparente, e a mensagem é clara, a equipe toda está engajada contigo. E quando isso acontece, a gente se torna tão responsável por aquilo que é difícil procrastinar. Porque vai ficar chato.
tu não tá presente, como é que tu não evoluiu aqui? Toda a equipe tá ajudando para chegar lá. Todo Entendi. mundo tá vendo que tu precisa chegar nesse objetivo e é de todos. O objetivo é da equipe. Então, eu acho que uma coisa para a gente evitar a procrastinação é a gente ter uma metodologia que a gente traga isso para o público. Traga clareza sobre o que tu quer. E engajar as pessoas para estar junto. Isso faz com que todos estejam. E obrigatoriamente a gente vai trabalhar junto. Então, uma coisa que está escondida para mim internamente e eu estou deixando para depois, ninguém vai saber. Uhum. Outra coisa é quando é de todo mundo, todos sabem, e a gente quer chegar lá, tá todo mundo e só tu tá deixando para trás, procrastinando. Tu não vai deixar para trás porque tu não quer perder também para os outros. Sim. Tu quer estar junto com o teu time, né? Tu quer andar com eles. Então, uma forma boa tem sido essa, né? Legal, legal, legal. Muito bom esse teu exemplo. Um baita ensinamento aqui para os nossos ouvintes. É importante realmente a questão da motivação da equipe, né? Mostrar focos, pontos e a forma como tu vai desenvolver para chegar, né, nesses teus objetivos. Nossa, achei excelente, doutora, muito bom, esse teu exemplo, essa forma, essa abordagem aí é importante mesmo. A questão da prática de esportes, né? Qual é o teu esporte favorito e como é que tu utiliza a questão dos esportes para trazer aí um bem-estar e trazer também uma conciliação entre o desgaste e a pressão mental que tem a atividade jurídica, né, com bem-estar, que a gente busca também. Como é que tu faz esse equilíbrio e quais os esportes que tu pratica, o que tu gosta e que te auxiliam a, enfim, organizar e a gerir essas questões? Eu sempre gostei, né, de me exercitar e faz toda a diferença, assim, no dia, no humor, né, no raciocínio, a gente estar bem com a gente mesmo. Sim. E eu gosto muito de correr. Acho que é uma Hum. coisa, eu boto o meu fone ali e esqueço da vida, assim, e gosto de ter, vamos dizer assim, minhas metas para alcançar. Semana passada eu fiz nessa velocidade, nesse tempo, agora eu quero melhorar um pouquinho, agora eu quero fazer mais desafiador, enfim, ter esses pequenos desafios que a gente se coloca. Sim, sim. Então, aquele tempo ali, eu boto uma música que eu gosto e corro e esqueço da vida. Quando eu paro daí, relaxa, baixa tudo. E aí tu consegue, vamos dizer assim, parece que até flui melhor o pensamento. Então, corrida me ajuda muito. Só que é uma Bom. coisa muito individual, né? Correr, tu Sim. corre contigo mesmo e os teus pensamentos. Eu gosto também eu tenho ido no prédio ali, tem uma academia, aí tem um grupo muito legal que faz parte do mesmo horário. Sim. E isso também é muito saudável, porque ao mesmo tempo que a gente está se exercitando, está brincando, são pessoas de outra área, com outras conversas. Então, sai aquele universo só jurídico, tu conversa mais coisas com pessoas diferentes, também dá uma arejada. Então, Isso é mistura importante. o esporte, o bem-estar, né, a saúde, também para depois poder voltar para a técnica e tá melhor, né? Não, claro. Excelente, excelente. Eu escutei um podcast esses dias, Dr. Baracá, e isso que tu falou, eu acho que é importante aqui a gente mencionar. Qual é a melhor academia? Ele faz a pergunta no podcast, e a resposta dele eu achei muito bom. É aquela mais próxima da tua casa. Que tu vai daí. É aqui, por que tu vai ir? Não adianta eu moro na Zona Sul, matricular numa academia lá na Zona Norte. Não, inviável, né? Com trânsitos, adversidades no nosso tempo aí, é inviável. Então, E eu acrescentaria, não só que tá mais perto, mas que tu tenha um grupo legal também, que tu goste de estar lá, que né? te Então é traga interessante isso que vai te também. trazer uma motivação. Isso é uma coisa que eu Importante. acho legal também, a gente fazer amigos onde vai, onde circula, né? Sim, muito bom, muito bom. Doutora, define pra gente aí, na tua opinião, tá? Sucesso na advocacia e uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os meus entrevistados. Eu já tive respostas das mais diversas formas e entendo, né? Cada um traz um ponto de vista
que todos se somam e eu sempre aprendo. Eu sinto aqui como apresentador, mas na realidade eu sinto aqui como um eterno aprendiz, né, doutora? Todos somos, né, na verdade. Sim, exatamente, todos somos, mas eu aqui mais, né? Porque eu costumo dizer assim, eu convido as pessoas e eu venho aqui, eu escuto, eu trago as perguntas e eu tô sempre aprendendo. Isso é o que me dá mais satisfação de promover o canal, desenvolver o canal, é o aprendizado que eu tenho com os meus convidados e esse aprendizado que eu quero trazer para os meus ouvintes. Então isso aí é o que me motiva a estar aqui e a trazer mais pessoas e a debater os assuntos. Questão, o sucesso, ele é treinável, doutora? E primeiro, o que é o sucesso na advocacia? Sucesso na advocacia. Acho que sucesso, para mim, é quando ele acontece várias vezes. Eu acho que a gente não tem que assim, eu vou ter sucesso quando eu tiver. Não sei. Claro que vai, isso também é importante, Sim, sim. né? Mas quando tu entrega para um cliente um resultado positivo, isso é um sucesso na advocacia. É verdade. E tu tem que comemorar isso com aquela pessoa. Tu fez a diferença para ela. Importante. As pequenas vitórias são um sucesso. Isso é importante. Às vezes a gente esquece de comemorar as pequenas vitórias. Isso nos traz o sentimento de gratidão com a vida, porque a gente percebe que tem, apesar de ter coisas difíceis, de coisas que às vezes tu, assim, quer largar tudo, como eu brinquei, né? Quer fechar as portas ali, não voltar mais, mas tem esses momentos de muita alegria. Que o cliente olha no teu olho, que o teu colega de trabalho, que o teu colaborador te traz ali um agradecimento. Sabe o que aconteceu? Um sucesso na advocacia, lá no meu escritório. Aquele ano de pandemia, todo mundo fechado, Sim, aquela dificuldade. insegurança e tudo aquele contexto. A gente tocou o escritório de uma forma que chegou no final do ano e a equipe, de surpresa, chamou todo mundo e eu e a mãe estavam ali, eles para nos agradecer, nos parabenizar pela forma como a gente conduziu e nos entregar um presente com flores, mais um mimo lá que nos entregaram, Que legal. em agradecimento, uma coisa espontânea da equipe. Que legal. Isso é sucesso na advocacia, gratidão. que a gente Importante. vai acontecendo durante todo o processo. Não é um Sim. momento lá, né? Ele vai acontecendo e tu tem que saber disso e vivê-los, agradecer por eles. Eles vão te dar gás para te ir além, sabe? Sim. Não, a gente sempre correr atrás da cenoura, né, que tá ali longe, isso cansa também, né? Tu tem que ver, não, essa cenoura eu já alcancei, eu vou atrás daquela outra, eu vou buscar mais, tenho gente aqui comigo que faz parte de tudo isso. Isso é um sucesso. Importante, importante, legal. E a questão que eu vejo assim na pergunta do sucesso, que a gente tem muita gente debatendo, que se é treinável, já tive convidado aqui dizendo que não é treinável, que o importante é o caminho. Na tua opinião, o sucesso é treinável? Eu acho que sim, eu considero que sim, eu vejo como positivo. Por quê? Se for olhar do início até agora, tudo que eu fui fazendo, eu fui, vamos dizer assim, acerto e erro. Uhum. E os erros foram me ensinando a lapidar e arrumar, vamos dizer assim, a rota para ir mais acertada. Eu não acertei de primeira, sempre. Então, eu fui treinando uma musculatura que foi se desenvolvendo, como numa academia. Sim, A gente chega sim. lá, a gente não tem nenhum músculo, qualquer pezinho, né, fica com dor um mês, nunca mais voltar. Uhum. Mas tu é persistente, tu insiste, tu vai treino de novo, tu consegue. E aos pouquinhos tu começa a notar que aquilo já ficou fácil, que tu já está pronto para outros desafios. Então tu já teve um sucesso. Ao longo da jornada tu vai alcançando as tuas algumas metas e vai traçando outras mais altas. Perfeito. Voos mais altos, Sim, né? A gente sim. troca a plumagem ao longo da história da vida, né? Sim, sim. Não. É importantíssimo isso aí. A gente vê cada vez mais que esse treinamento te leva a um resultado, né? E essa prática te aperfeiçoa, né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, todo mundo pode aprender. Só não aprende aquele que é preguiçoso. Uhum. O preguiçoso não aprende, o preguiçoso não desenvolve, o preguiçoso não chega ao sucesso. Mas toda pessoa que se disponibiliza a aprender,
a se motivar e a querer seguir uma caminhada e a querer fazer com que as coisas tenham alicerces sólidos, vai conseguir um resultado. E esse resultado é a tua satisfação, é a gratidão. O sucesso que tu falou, eu acho importantíssimo a gente aqui trazer o ponto. O sucesso não é só o recebimento de uma quantia em dinheiro. O sucesso é tu impactar positivamente a vida das pessoas. Aquelas pessoas, o teu cliente que recebeu o benefício, a tua equipe que reconhece o empenho que tu faz para buscar mais clientes, para manter a empresa, para pagar os salários. Esses impactos diretos e indiretos na relação trazem essa satisfação. E isso realmente é o que a gente busca, a questão de ter esse sucesso. Muito bom, muito bom. E eu acho que é importante, só para finalizar o Claro. raciocínio, a gente olhar para a gente mesmo. Às vezes as pessoas se comparam, né, com fulano, com Beltrano, hoje muito aparência nas redes sociais, não sei o quê. Sim, Ah, mas o fulano sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico, mais não sei o quê, mais inteligente, mais qualquer coisa, sempre sim, vai ter. E vai ter gente menos também, sempre vai ter. E sim. enquanto tu ficar nessa comparação, tu não vai sair do chão, porque tu tem que olhar para dentro de ti. É evolução ipsativa. Essa é uma palavra interessante para guardar. É Hum, quando tu te olha para dentro e tu te compara. A Luciana, o Alexandre, no mesmo dia, no ano passado, como estava? E hoje, o que que eu mudei? Eu estou melhor? Eu evoluí? perfeito. O Alexandre de hoje, para o Alexandre do mês que vem, vai estar melhor? Vai ter feito mais podcast? Vai estar mais aprimorado? Sem dúvida. É Né? verdade, é verdade. Muito bom, muito bom, muito bom. Bah, excelente, doutora. Me diz uma coisa, a questão de liderança, a gente vem debatendo aqui vários pontos e lógico, né? Tu veio nos trazendo aqui questões que tu mesmo já citou que veio evoluindo. Hoje, ó, analisando toda a tua questão, na tua opinião, o que que o líder não pode fazer e o que que ele sempre ele deve fazer? Vamos assim dizer, qual é o teu estilo de liderança? O líder não pode ser incoerente. Hum. Qualquer pessoa, né? Mas o líder está muito em evidência, então ele não pode ser O incoerente. líder não pode ser incoerente. Perfeito. Eu acho que assim, a gente dá o exemplo arrasta, né? Sim, Então tu não sim. pode ter um discurso e fazer outra coisa. Ai, eu cobro, não sei o quê, mas quase não chega no trabalho, na hora que o bicho pega não tá ali para resolver. Enfim, né? Tem N situações aí de cada. Mas a gente sabe quando o líder tem que ser o primeiro a servir, o primeiro a se jogar do assim, a lutar pelo time, sabe? A gente está Sim. ali para isso, a gente é o capitão daquele navio. Então a gente é responsável por ele. Ah, legal, legal. É importante a gente pontuar essas questões aí, porque a gente que no escritório desempenha uma liderança, eu costumo dizer assim, a liderança tem dois pontos principais. Ou tu vai adquirir ela naturalmente pelo teu conhecimento e por transbordar esse conhecimento, então as pessoas vão te automaticamente criar um parâmetro de liderança pelo teu conhecimento, ou tu vai inspirar as pessoas pelas tuas atitudes, né? Então, essa é a importância de mostrar e de dar o exemplo. Eu costumava sempre pensar assim, como é que eu vou ser dono do escritório se eu não sou alguém capacitado para gerenciar, para ensinar as outras pessoas e que vou trazer uma inspiração nessas outras pessoas, né? Uhum, No sentido de que não, o nosso líder ele é um expoente, ele é alguém que nos inspira, ele é alguém que nos motiva. uhum, Isso eu vejo que é bastante importante. Bom, tu tá 20 anos de carreira previdenciária, doutora, já uhum. consolidada aí, em escritório já, né, com bastante tempo trabalhando. E hoje aí vem vamos assim, essa nova área, agregando uma nova questão ao direito, uma nova área para o escritório. O que que te fez mudar ou e acrescentar o direito tributário no escritório e na tua vida? Foi um movimento que já está vindo há bastante tempo, mas começou da seguinte forma. Primeiro, pela curiosidade pela matéria, que eu gosto.
Sempre Uhum. gostei da matéria tributária, mas sempre gostei com aquele olhar meio assim, ela é desafiadora, porque ela é muito profunda, ela é muito complexa, e eu Sim. estava sempre muito no previdenciário, mas eu sempre andei assim, ai, dando aquela pesquisadinha ali, olhando como é que é o custeio, Uhum. adorava. Aí teve uma oportunidade que eu fiz um curso, um congresso, e aí estava falando ali sobre direito previdenciário empresarial. E ali Uhum. abordava a questão de gestão de afastados. Hum. É uma questão muito interessante que pouquíssimo se fala, né? Como é que a empresa trata quando tem um afastamento do trabalho? Como é que, às vezes, quais efeitos que isso tem? E quando ele Uhum. não é corretamente enquadrado dessa forma? E para Sim. o segurado e para o trabalhador, como é que isso fica? Então, Hum. comecei por ali. E depois também veio a reforma da Previdência. A Hum. reforma da Previdência, quem atua na área previdenciária, a gente viu, ela deu uma quebrada assim, na média dos cálculos. Baixaram Hum. muito. Se a gente já tinha a conversa de que a Previdência paga e o salário é baixo, o aposentado ganha pouco, Sim. após a reforma o cálculo baixou demais. Ah, A- piorou a Piorou situação. demais. Isso reflete diretamente no nosso trabalho, porque a gente trabalha pelo êxito. Sim. E se o resultado dos processos começa a diminuir, Sim. o meu custo não diminui. Então, por uma questão até de gestão de escritório, começar a ampliar as áreas de atuação aqui do escritório, para a gente conseguir Perfeito. manter, né? Tem que entrar receitas de outros lugares. Muito bom. E como eu sempre namorei a área tributária, aí eu comecei a estudar com mais afinco. Aí eu comecei a engajar meu time também para começar a estudar também sobre isso. Hoje eu já Ah, tenho legal. pessoas que já estão se especializando também. Aí eu fui atrás de como é que eu posso atuar na área tributária se eu ainda estou aprendendo? Aí eu fui atrás de me associar com os escritórios que estão fazendo parte, eles são parceiros do meu, que é a Tax Group e o Stumer Wolf, que são Ah, escritórios legal. especialistas. Assim, eu admiro demais o trabalho deles e a gente atua junto, então, e aí a gente tem todo o suporte. Eu aprendo muito também com eles, eu consigo prestar um serviço de qualidade para as empresas que a gente atende, e foi assim. E esse é o Ah, contexto todo. sim, importante, não, legal. É uma visão de futuro, é Olhar o um mercado. olhar o mercado, Uhum. avaliar as situações que estão acontecendo, e aí, não, perfeito. Eu vi que atualmente, doutora, está, assim, nominada como embaixadora do Clube Mulheres no Tributário. Eu fui Uhum. pesquisar, fiquei muito feliz, fiquei, assim, instigado positivamente, olhei que legal, né? Eu queria saber o que que é esse Clube Mulheres no Tributário, como é que funciona esse projeto, e a pergunta, ele se destina apenas às mulheres? Olha aí, é muito legal. A curiosidade que tem gerado o grupo Mulheres no Tributário e o tamanho que ele tem um ano e pouco esse projeto. Não, Legal. um ano e alguns meses, então é recentíssimo, mas ele Sim. tem uma repercussão já no país inteiro. Puxa, A que gente legal. já tem representantes e de escritórios grandes. E a gente teve agora ninguém menos do que a Isabel fazendo palestra para nós no nosso último encontro, Puxa, né? conceituadíssimo. Bah. Uma querida lá, foi com uma gentileza lá conversar conosco, um amor, né? Uma sumidade na matéria. Sim. O grupo Mulheres do Tributário começou com duas amigas, a Ana Caroline Brasil e a Francine de Chapecó, e ela é de São Paulo. As duas se encontraram através num meeting, num congresso, Tá. e começaram a perceber que tinha, vamos dizer assim, era um universo tributário muito masculino. Uhum. Né? Sim. A gente sabe o que É, é, termina sendo. é. É a área que, assim, se for olhar, a maioria que atua ali é homens. Mas como é que a gente poderia fazer para ter um espaço nosso, para a gente conversar também sobre a matéria tributária, para a gente, enfim, ter o nosso networking? Porque não é que queira incluir ou excluir, mas é que Sim. tem momentos que a gente quer estar com as pessoas parecidas conosco, com os Sim, nossos sim. pares, né? A Uhum. gente gosta de todo mundo, mas pode ver que numa festinha, naturalmente, as mulheres vão conversar, os homens vão conversar. Fica o momento Sim. que todos conversam, mas é natural que aconteça isso. Claro, claro, Então, o claro. nosso grupo Mulheres Tributário é feito de mulheres profissionais excelentes e que elas se reúnem para trocar ideias na área tributária. E é um Ah, debate riquíssimo. A gente tem ali um grupo e se ajuda.
tô precisando de ajuda nisso, como é que faz aquilo? Já vem prontamente alguém responder e troca ideias e tem o material daquilo. A gente troca também parcerias de negócio. Pô, muito Né? bom. Uma está aqui em Porto Alegre, como eu, a outra está lá em São Paulo, atua com. Eu fiz uma palestra de gestão de afastados, ela atua com metalúrgica, que tem muita situação de acidente. A gente já vai Sim. fazer uma parceria para trabalhar junto. Não, bom Então, networking. é um networking muito eficiente, muito saudável, de Legal. pessoas assim que viram amigas, né? Sim, Também sim, sim. muito querido. E não, ao contrário do que tu pode pensar, não é para excluir homens, pelo contrário, são bem-vindos. A gente já teve homens palestrando, a gente convida para dar aula, a gente é muito ativo em fazer palestras e Sim. pela internet, enfim, mesa de debate, e a gente convida, sim, a gente quer ouvir, a gente Uhum. quer estar presente, mas vamos dizer assim, para fazer parte do clube é mulher, né? Uhum, É que sim, é o clube é mulheres do tributário, né? mas homens são bem-vindos, sim, são, mas assim, é o clube das mulheres, a gente é o clube da Claro. Luluzinha, né? Brincando. Sim, 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 sim. Os homens podem vir palestrar, É. auxiliar em alguma E a situação. gente, na verdade, está Legal. aprendendo com os homens, porque os homens há muito já fazem isso. Os homens fazem Sim, isso naturalmente. é verdade. Eles se reúnem no futebol, no churrasco, eles sempre estão achando motivos para estar com os amigos. E ao Perfeito, é contrário do que as verdade. mulheres pensam, eles nem sempre estão falando de mulheres. A gente acha que a gente é o centro do mundo, mas muitas vezes eles se reúnem para falar de negócios, Sim, né? sim, não, sem E dúvida. a gente, poxa, o que a gente está fazendo que a gente também não faz isso? Não, perfeito. Acho que a ideia ela é muito boa e muito legal. Eu vi as postagens Sem bandeira ali. política, sem nada assim para dividir. A ideia Sim, ali é a gente crescer junto. agregar, fazer um, Isso. um time, pensar de uma forma, desenvolver ideias, fazer um networking. E um networking propriamente onde as mulheres vão se desenvolver na questão tributária, vão ter o seu espaço e vão ter, digamos assim, serem escutadas, né? Isso. Entre Vamos elas e criar o nosso espaço. Eu criar o acho que é aí espaço que entre está. vocês. A gente, Legal. hoje em dia, a gente tem que ter isso em mente. Os espaços não são dados. É A gente verdade. tem que criar o nosso espaço. É Ah, verdade. é porque eu sou mulher, eu preciso já ter um espaço reservado só porque eu sou mulher. Não, tu não vai ter isso. Ninguém tem isso. Entendi, O homem não entendi. tem isso também. Cada um cria o seu espaço, constrói o seu caminho. É verdade, é verdade. Não, muito legal. Muito legal. O pessoal aí que não conhece, principalmente as nossas ouvintes, mulheres, Uhum. né? Ah, E vai que ser uma gostam, alegria, e por que favor, gostam da questão do direito tributário, participarem. participem do Clube Mulheres no Tributário, que realmente aí é uma reunião entre as tributaristas do Brasil, Uhum, né? Que vão debater, trazer palestrantes mulheres e homens para uhum. enriquecer e criar networkings e desenvolver as teses. Muito bom, muito bom. Doutor, a gente está no momento aí, a inteligência artificial está muito em voga, né? O chat GPT está sendo muito debatido, as pessoas estão falando, umas positivamente, outras não. Até eu recebi esses dias uma decisão de uma juíza ou de um tribunal, agora não me recordo bem, que condenou em multa o advogado por ter feito na área trabalhista uma petição inicial utilizando o chat GPT. E a gente sabe que tem. Eu recebi isso, eu até que tenho que trazer essa notícia para o programa, né? Interessante, né? Colegas advogados, né, que estão utilizando o chat GPT, tomem cuidado, né? Já tem casos aí noticiados É na mídia interessante, né? digital, Porque dá debate isso aí, dá né? debate, né? E também a gente tem casos aí de sentenças sendo proferidas pelo chat GPT Então, no Nordeste, né? mostrar. Aí eu vejo um contrassenso, né? Pô, se alguns estados do Brasil e alguns juízes utilizam o chat, por que o advogado que utilizou o chat para desenvolver a petição inicial tá errado? Porque assim, tipo, a gente analisar, até o professor Cláudio Soares, que esteve aqui no nosso último encontro, falou, a gente já utiliza o chat GPT naturalmente, sem ser com esse nome e sem ser essa ferramenta há muito tempo. Porque a gente desenvolve uma tese e aquela tese a gente faz pequenas alterações e vai replicando aquela questão jurídica conforme cada caso, obviamente, mas são pequenas as alterações fáceis
práticas, mas o direito em si, tu entendeu que ele se encaixa aquele cliente, tu repete a parte jurídica. Então já acontece isso há muito tempo, né? E agora, uma decisão dessas que condena um advogado, que fez uma petição inicial utilizando o chat, eu não sei, eu confesso que eu não li bem a matéria, né? Eu não me aprofundei, mas é uma notícia que me chamou a atenção e que cabe aqui a questão de a gente debater esse cuidado. Pergunta, tu tem utilizado essa ferramenta? O que tu acha disso? E como é que tu vê a evolução aí da advocacia na inteligência artificial? Sim, assim, eu tenho visto que a gente está passando como humanidade por uma revolução. Né? A tecnologia está aí e ela realmente veio para modificar muitos parâmetros que a gente tinha e vai ser tudo muito diferente, Sim. né? Daqui a um tempo. A gente está falando aí, tem metaverso, a gente está falando aí de NFT, a gente tem criptomoeda, e tem um universo acontecendo que a gente não deve estar, vamos dizer assim, fora dele. A gente tem que estar prestando atenção no mundo, no mercado, nas coisas que acontecem. Sim. Né? Então, dentro dessa lógica, qualquer ferramenta é uma ferramenta. Sim. Então vamos colocar isso ela é uma ferramenta de trabalho. Perfeito. Que vem para facilitar. É uma tecnologia. Como tantas que a gente tem. Hoje a gente tem algumas de jurimetria, tem hoje programas que montam a petição praticamente para ti, tu bota alguns dados, ela já vai trazendo ali pelos parâmetros. Isso já está acontecendo. Sim. Alguns postos de trabalho vão ser substituídos por isso? Sim, vão. Sim. Alguns não vão. Quem não vai ser substituído? Aquele que vai além e sabe que isso é uma ferramenta. Perfeito. Eu entendo que está equivocada essa decisão da juíza. Ela está querendo ir contra a maré. Perfeito. Não vai adiantar, sabe? Não é assim que funciona. Sim. Já vai fazer parte, daqui a pouco ele vai ser aprimorado. Muita coisa que é operacional não vai precisar de um ser humano fazendo. Isso é muito bom. Sim. A gente tem tempo daí de fazer as coisas que a gente faz diferença, que precisa que seja um ser humano. Com criatividade, com estratégia. Perfeito. Um processo não é um chat GPT que resolve. Tu tem que ter estratégia processual. É verdade. Então, o chat GPT montou a petição inicial. Ele está com a estratégia para ganhar até ele sabe do detalhe do caso, ele botou aquele detalhe pessoal. Eu já usei o chat GPT para algumas coisas. E ele é bom, facilita, sim, mas ele não tem aquele toque pessoal, sim, que dá a diferença. Ele, vamos dizer assim, às vezes tu tá usando só ele e já toca adiante, ele dá um toque político num assunto que deveria ter um toque mais teu, assim, mais pessoal. Perfeito. E aí tu perdeu o caso. Quem é que vai olhar para isso? É o ser humano que está ali, né? Com todo o conhecimento que ele tem. E experiência. Então, ferramentas, a gente tem que usar. Não, concordo. Eu tenho utilizado nas questões de contratos, né? Eu vejo que ele tem facilitado e auxiliado no escritório, porque ele traz desenvolvimentos de alguns contratos, documentos, onde a gente faz uma leitura e eu vou te confessar, a gente precisa alterar. Ele facilita... Não vem pronto, né? Não, longe disso. Não. E outra, nenhum advogado de sã consciência, vamos assim dizer, é insano de entregar um documento que tem uma responsabilidade técnica sem revisar. Sem ler e sem dizer esse parágrafo tá bom, esse aqui não tá bom, esse tu tem que aprimorar, esse tu tem que fazer diferente. E aí que eu digo, o advogado, o criativo, o experiente, ele jamais vai ser substituído. Isso é fato. Agora, a gente vê na operação da coisa, principalmente na questão de servidores públicos, decisões de despachos processuais que são, digamos assim, já automatizados, vai diminuir o número de servidores para fazer. Porque o servidor não precisa mais digitar o despacho, ele vai olhar para ver se aquela decisão já se enquadra e vai apertar o enter. Na realidade, isso já acontece. Então esse aprimoramento ele é natural. Mas isso aí é sempre bom a gente estar... ao mesmo tempo, alguns postos de trabalho vão se extinguindo, mas outros são criados. A área de tecnologia... Sim. Nossa, tá assim, bombando. As pessoas cobram o quanto querem e a gente contrata porque a gente precisa daquele conhecimento, porque não tem tanta gente trabalhando lá.
Mas é que todo mundo está olhando para profissões antigas no sentido assim, Sim. do modo que a gente pensava. Vamos pensar, né, para frente. Vamos inovar, né? Isso, Aliás, o podcast aqui já é uma inovação, né? verdade. Que é onde a gente busca trazer informação jurídica, inspirações para as pessoas. É uma ferramenta nova, que isso aqui não existia vamos botar aí, há 10 anos atrás. Não, nem isso, não, há 5 anos atrás não existia podcast. É. Isso é uma coisa que vem desenvolvendo. E até foi uma das formas que eu pensei assim, vamos desenvolver alguma coisa na área jurídica que possa auxiliar as pessoas, auxiliar o nosso público, e não só o nosso público, aqueles que também são curiosos pelo mundo jurídico e que querem se aprimorar, que querem se motivar e vão ter um bate-papo muito bom que vai estar agradando eles. Doutora, a questão de livros, eu sempre faço uma pergunta para meus convidados aqui. 2 livros que tu fizesse uma leitura e que ao longo da tua carreira, da tua vida aí, foi uma virada de chave, foi um mindset, foi uma questão de dizer, esses livros aqui mudaram a minha vida, eu realmente indicaria 2 desses livros para os nossos ouvintes. Eu anotei aqui, vou pegar minha colinha, faz tempo que eu li eles, mas eles estão sempre na minha memória, Isso o aprendizado deles eu tenho em casa lá. Daí eu folhei eles ontem um pouquinho, né, Claro. para trazer aqui. O primeiro deles, o nome é O Monge e o Executivo, do Monge autor Executivo, né? James Hunter. Legal. É um livro pequenininho, tu lê, assim, numa tarde. E Hum, ele te traz uma lição sobre liderança que tu leva para a vida. importante. Esse é o primeiro. Aí eu confesso que eu fiquei em dúvida entre 2 depois. Eu vou falar 3 livros aí no fim Não das tem contas. problema, fica à vontade. Fica à vontade. O pessoal tem certeza que tá nos Aí escutando vai adorar mais uma dica aí. eu não quis tirar nenhum. Eu achei que dentro dessa ideia de alta performance, tu quis trazer esse tom pro programa, de, né, Sim, como é que a gente fez, né, para chegar até aqui. claro. Uma ideia também que veio do livro Inteligência Positiva. Eu não sei dizer o nome do autor, vou tentar. É Shirzad Chamine. Legal. Inteligência Inteligência positiva. Positiva. Esse livro também é muito bom. E dentro, pega o Monge Executivo, que já te dá uma virada assim na ideia de liderança. Importante. Pega esse da inteligência positiva e a gente começa a treinar a forma de pensar para exercitar a forma positiva, não olhar o erro. E tu Hum, gerir uma equipe estimulando o lado positivo das pessoas. importante. Muito Porque bom. às vezes tu ceifa os talentos. Sim, Do jeito que tu dá feedback, tu só fala do negativo, tu acaba com as pessoas. Então, às vezes, tu treinar, vamos dizer assim, já que tá no papel de liderança, e assim, não é só o dono que é o líder. A sim, gente é líder nos nossos pequenos espaços, a gente é líder dentro de casa, a gente é líder em todos os momentos. Todo mundo, de certa forma, em algum momento, é líder em certa medida. sim. E é bom que nesses momentos tu exerça isso com inteligência e inteligência positiva, Muito bom, muito bom. não Muito é? bom, doutora. É verdade, não concordo. É muito bom. Então, interessa a todos. E o último, daí dentro daquela ideia que a gente conversou do OKR, né, que me trouxe essa ideia de objetivo e ter métricas para alcançar e a gente escapar da procrastinação, é o livro, o autor inicial dessa ideia é o Andrew Groove, e o livro dele é Gestão de Alta Performance. Ah, É uma aula assim, olha, ele sentou e escreveu como é que tu deve gerenciar. E aí não importa se é escritório de advocacia, se é uma cafeteria, se é uma indústria, é uhum. um livro que serve para todo mundo que gerencia. É Ah, muito bom. muito Aí eu bom. não quis deixar nenhum dos 3 da minha lista. Não, mas muito bom, doutora. Adorei, adorei as 3 dicas aí. Os nossos ouvintes também. Tenho certeza que gostaram e vão. A gente não faz ideia, mas essas dicas são valiosíssimas. E as pessoas pegam, desenvolvem uma leitura, buscam esse conhecimento e isso muda a vida das pessoas. Muda de uma forma positiva. É isso que eu quero trazer para a sociedade. É mudar a tua vida de uma forma positiva. E como é que eu vou mudar a tua vida de uma forma positiva? É trazendo exemplos, é trazendo É pessoas verdade. que possam dar uma aula de vida. E a gente vai abordar questões jurídicas, sem dúvida, mas é importante a gente também abordar o lado pessoal. Então, esse é o engajamento, esse é um dos focos do nosso podcast,
trazer esse ponto aí. Uhum. Continuando e quase chegando ao fim, né? Infelizmente, né? Estamos chegando ao fim. Também. Eu tô adorando aqui o bate-papo com a doutora Eu Luciana. E também. ela vai com certeza no futuro voltar com uma nova temática para a gente debater aqui no programa. Mas eu já indo para o nosso ponto final do debate, doutora pergunta: e a felicidade? O que tu poderia me explicar? O que é a felicidade? O que tu faz para te viver, vamos assim, ou para te construir uma vida épica? Olha, felicidade, vida épica, é, eu acho que a gente ter, vamos dizer assim, valores e propósito e princípios e tu viver de acordo com eles. Não vai, tu vai ter momentos felizes, mas não vai ser a tua vida sempre feliz. Tu não vai dar sempre rindo e feliz. Não, não é assim que funciona. Sim, Se for assim, tu é meio louco também. Tá? Tem coisa errada, né? sim, Tu sim. tá deixando de ver muita coisa. A felicidade para mim é poder olhar para trás e perceber que eu estou fazendo diferença positiva na vida das pessoas, que eu estou construindo a Luciana que eu quero, que eu me orgulho de ser, e que nos pontos onde eu vejo que eu ainda não estou tão bem, como é que eu estou fazendo para melhorar, estar preocupada com aquilo, não ficar mais como eu era antigamente, talvez muito me cobrando e aquilo me consumia energia, é hoje ver, olha, ou eu tenho alguma coisa que me incomoda e eu ajusto e mudo, Sim. ou eu não fico reclamando porque eu não tenho como mudar, não é da minha esfera, então eu vou ter que aceitar. Né? Então, felicidade para mim veio com a maturidade, a gente começar a saber onde a gente pode mexer, a gente mexe e faz e bota energia, onde a gente não pode mexer, ou a gente se afasta, ou a gente aceita, Uhum. né? E é ter orgulho do que a gente é, do que a gente faz. É ter Perfeito. orgulho das pessoas que nos cercam, né? São pessoas que, vamos dizer assim, eu gosto de estar perto porque eu admiro por alguma qualidade que é interessante. Muito Eu bom. acho que é isso, ser Muito bom, feliz. muito bom, muito bom. Doutora, um bate-bola final aqui. Eu vou te dar uma pergunta e tu me dá apenas uma palavra, tá? Um time de futebol. Grêmio. Ó, doutora Luciana é gremista. O nosso tricolor me fez sofrer ontem à noite, É. mas com certeza a gente passou para a próxima fase. Doutora, uma mulher de estilo. Eu tenho admirado muito a Ana Paula Henkel, Ana Paula Henkel. Um lindo homem. George Clooney, George ah, Clooney. Um esportista épico. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Um filme. Olha, eu vou botar uns filmes divertidos aqui daí. Eu gosto muito de assistir O Alto da Compadecida e As Branquelas. São Ah, dois filmes que assim pode tocar quantas vezes que eu vou rir. legal. Tu prefere churrasco ou sushi? Churrasco. Muito bom. Um vinho. Da Vinícola Cárdenas, ali de Mariana Pimentel, Meninas no Vinhedo. Hum, não conheço ainda. Uma música. Eu tenho ouvido muita música clássica, apesar de parecer, então gosto muito, mas eu vou escolher a do Coldplay, Something Like This. Ah, legal, legal. Bom, finalizando, eu gosto de sempre pedir para os meus entrevistados uma frase, uma inspiração que tu usa diariamente. Qual é o teu mindset diário? Tu acorda, tu dorme e tu utiliza esse mindset, essa mentalidade é o que, vamos assim dizer, é o combustível da Luciana. O que tu tem de frase? Se tu quiser trazer mais de uma frase, fica à vontade. Eu tive entrevistados aqui que me trouxeram 2 ou 3 frases, mas a gente sempre pede uma frase que te impacta positivamente. Eu vou botar numa frase, mas na verdade é uma historinha, né? O que eu vou fazer com o meu talento? Isso da parábola dos Hum, talentos, lá da Bíblia. Tá em Mateus, hum, acho que 25, 14, 30. legal. Essa parábola é quando o Senhor vai sair por um tempo e ele entrega aos servos talentos, conforme a capacidade de cada um. Hum, Aí, para o primeiro servo, ele entrega 5 talentos, para o segundo servo, 2 talentos, e para o outro servo, 1 talento. E ele tá. vai viajar. Imediatamente, aquele que ganhou 5 talentos sai
e já negocia, já faz alguma coisa, e aí já tem mais 5 além daqueles, já tem 10. O outro servo, a mesma coisa, pegou os 2 talentos, já frutificou e tem 4 talentos. E o Ótimo. último servo, que ganhou 1 talento, ele Enterrou o talento. enterrou o talento. Quando o senhor voltou, ele foi pedir, né, o que eles tinham feito, então, para devolverem também, ó, né, o que Sim. tinha adiantado. E o primeiro servo, muito feliz, entregou os 5, e aqui mais 5, senhor, que eu consegui a partir daquele. Servo Ah, bom e fiel, muito bom. né? O outro, tá aqui os 2 e mais 2, 4 talentos. Servo bom e fiel. E o último eu enterrei, porque eu fiquei com medo de perder e sabia que o senhor era muito rigoroso. E está aqui o teu talento. Servo mau. Eu Hum, faço uma analogia disso com Deus nos dando tudo que Ele nos dá. Ele nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá tudo. A gente acorda, a gente respira, a gente está bem para fazer coisas. Esse é o nosso talento. muito bom. Será que a gente vai pegar o nosso talento e vai enterrar ou a gente vai frutificar quando a gente acorda? Todo dia a gente tem que lembrar disso. Adorei. O que que eu vou fazer com o meu Adorei, talento? adorei, doutora Bá, muito bom, muito bom. Olha, além da frase, tem uma história por trás dela. Adorei, adorei. Eu tenho certeza que o nosso público também, que está nos escutando, está nos adorando. Bom, pessoal, estamos aqui chegando ao final. Eu estive aqui hoje com a doutora Luciana, num podcast descontraidíssimo. A gente debateu vários aspectos aqui que são da questão do desenvolvimento pessoal e abordando também temáticas jurídicas. Doutora Luciana, muito, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, uma gratidão imensa. O canal vai estar sempre aberto e com certeza no futuro tu vai voltar aqui para a gente debater novos assuntos. Nossa, eu é que tenho que agradecer. É imensa a minha alegria de estar aqui, de trazer, poder conversar sobre essas coisas, porque a gente sai do mundo um pouco jurídico e fala um pouco de como a gente é. Sim, E é muito agradável conversar contigo, tu conduz de uma forma leve, a gente nem vê que passa o tempo. Quando eu vi, nossa, já está finalizando, e para sim. mim voou o tempo. Então, prazer imenso, sempre à disposição. Desejo muito sucesso, desejo que tenha um sucesso épico nosso programa. Obrigado, 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 doutora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Doutora Luciana, Alê Simões Cast, o épico mundo jurídico com entrevistados de alta performance. Eu vou me despedindo de vocês. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço.